A gente tem uma capacidade absurda de realizar o que imagina, de fazer acontecer o que acredita. Então, por que você ainda não está vivendo a vida dos seus sonhos? A verdade é que a maioria de nós se deixa paralisar pela rotina, pelos medos que carregamos como se fossem malas pesadas, e por uma imagem de si mesmo que está completamente desatualizada. Um retrato antigo, esquecido numa gaveta. Inspirando-me nas ideias poderosas de Napoleon Hill, quero te mostrar como mudar essa realidade, e agora mesmo. Muita gente fica esperando a hora perfeita, o momento mágico, o dia ideal para tomar uma decisão que vai mudar tudo. Mas esse dia nunca chega, porque a perfeição é uma miragem. A vida é feita de contas para pagar, compromissos, incertezas, e sempre vai ter alguém dizendo: agora não é a hora, espera um pouco. E enquanto você espera, o tempo voa. Já pensou quantos anos você pode ter perdido esperando essa tal hora perfeita? Hill, depois de anos entrevistando os grandes nomes, os milionários da sua época, descobriu um denominador comum. Todos eles tomaram uma decisão inabalável, irreversível, do tipo queimar as embarcações. Uma decisão que mudaria tudo sem volta. Assusta, né? O medo grita: e se eu falhar? Mas esse medo vai estar aí de qualquer jeito. A diferença é que, ao decidir, você começa a construir algo que antes era só um sonho vago, uma ideia flutuando no ar. Pense nos últimos anos. Quantas vezes você começou algo e desistiu porque não tinha certeza do caminho? Quantas oportunidades você deixou escapar por hesitar? O que teria acontecido se, naquele momento crucial, você tivesse dito: é agora e não tem volta? A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de decisão, de firmeza. Hill dizia que determinação vai além da vontade. É uma ordem interna, um comando que você mesmo se dá e que obedece, mesmo quando a chama da paixão diminui. Pense em Henry Ford. Antes de revolucionar a indústria automobilística, ele foi chamado de louco por querer produzir um carro acessível. Disseram que era impossível, caro demais, desnecessário. Ford poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele decidiu e persistiu até o fim. O sucesso dele não foi obra do acaso ou de recursos infinitos. Foi pura teimosia, força de vontade incansável. O que te impede de tomar a sua decisão? Falta de dinheiro? A sensação de que ainda não é a hora? Medo de não ser capaz? Mas esse tipo de pensamento é uma ratoeira. Você não sai sozinho dela. Hill dizia que a confiança vem depois da decisão, não antes. Primeiro, você se compromete. E então, você encontra a força, os recursos, as oportunidades. É como se o universo conspirando a seu favor quando você mostra que está realmente comprometido. Imagine o que aconteceria se você decidisse hoje, com clareza absoluta, o próximo capítulo da sua vida. Imagine escrever: em 6 meses, minha vida será diferente porque estou decidindo agora que... E completar com algo específico, algo que você realmente deseja. Não é só um exercício mental, é uma técnica usada pelos grandes realizadores para criar uma base sólida. E quando as dificuldades aparecerem, e elas vão aparecer, a sua decisão será o seu alicerce. Não se trata de ver o que acontece, é sobre escolher o seu destino antes mesmo de começar a viagem. Daí em diante, cada ação, cada escolha, cada passo será filtrado por essa decisão. As distrações perdem o poder, as opiniões alheias viram sussurros ao vento, e o medo não te controla mais. Seu futuro começa quando você diz: eu vou, e cumpre a promessa, sem rodeios, sem desculpas, até o fim. A transformação real começa aí, porque nada é mais forte que uma mente decidida. Nenhuma grande conquista é um caminho reto. A estrada do sucesso é cheia de curvas, de quedas, de impasses. É aí que a maioria desiste, porque não está preparada para o inevitável. O fracasso, as portas fechadas, as críticas injustas, aquele dia em que você se esgota e não chega a lugar nenhum. Mas existe um grupo pequeno que reage diferente. Em vez de ver o fracasso como um ponto final,
eles usam a derrota como combustível. Daí nasce a resiliência. Resiliência não é só perseverança, é se reerguer melhor, mais esperto, mais preparado. Cada queda vira um treinamento secreto, fortalecendo músculos que você nem sabia que existiam. A ciência comprova. Estudos mostram que pessoas resilientes alcançam mais objetivos, são mais felizes e vivem com mais satisfação. Elas não ignoram a dor, mas a usam para crescer. Napoleon Hill experimentou isso na pele. Durante a Grande Depressão, ele perdeu quase tudo: dinheiro, segurança, a confiança de alguns amigos. Qualquer um teria se encolhido, teria sumido, mas não ele. Ele se recuperou e contribuiu para um dos discursos mais importantes de Franklin D. Roosevelt. A única coisa que temos a temer é o próprio medo. Essa frase, que inspirou uma nação inteira, não existiria sem a experiência pessoal de queda e superação de Hill. Pense na sua vida. Quantas vezes você quase desistiu porque achava que nada dava certo? Quantas ideias boas foram abandonadas após o primeiro não? E se, em vez de parar, você tivesse aprendido com cada tentativa? Talvez você já estivesse anos à frente. Sem resiliência, cada obstáculo vira um muro intransponível. Com resiliência, cada obstáculo vira um degrau na escada do sucesso. Pense em Walt Disney. Antes de criar o império que conhecemos, ele foi demitido de um jornal por falta de criatividade e teve seu primeiro estúdio à beira da falência. Muitos teriam desistido, mas Disney usou cada fracasso como aprendizado, ajustou o foco e, aos poucos, construiu algo que superou seus próprios sonhos. Ser resiliente não é ignorar a realidade ou fingir que nada dói. É reconhecer a dor, mas seguir em frente. É aprender a perguntar: o que essa situação está tentando me ensinar? Em vez de por que isso está acontecendo comigo. É ver cada perda como um investimento invisível em força mental, clareza e estratégia. Ao se recusar a desistir, você percebe que o ato de seguir em frente transforma tudo. As pessoas passam a te admirar, oportunidades aparecem de forma inesperada e, mais importante, você começa a acreditar que nada pode te parar. Não porque tudo fica fácil, mas porque você se torna alguém muito difícil de derrubar. A vida vai te testar repetidamente, muitas vezes no pior momento. Nesses momentos, a resiliência define quem continua e quem desiste. Ao manter a cabeça erguida na tempestade, você percebe que depois de cada tormenta, existe um novo horizonte. Com essa mentalidade, não importa quantas vezes o chão desapareça, você sempre encontra um jeito de construir uma ponte. Resiliência é transformar cada pancada em força. E acredite, quando você domina essa habilidade, nenhum obstáculo te impede. Tudo começa com a imagem que você tem de si mesmo, mesmo que seja só na sua cabeça. Não a aparência física, mas como você se vê por dentro. Porque se você acredita lá no fundo que não é capaz, que não merece, você nunca vai chegar lá. Seus esforços vão se alinhar a essa crença limitante. É como correr com um peso preso à sua cintura. Quanto mais você corre, mais forte o peso te puxa de volta. Napoleon Hill dizia que a autoimagem é a base de todo sucesso. Você pode ter as melhores estratégias, os melhores contatos, as melhores oportunidades, mas se você não se acha digno, você vai desperdiçá-las. Isso acontece com mais gente do que você imagina. Quantas vezes você pensou: isso é bom demais para mim? Ou recusou uma oportunidade por se achar despreparado, mesmo sabendo que podia tentar? A história está cheia de exemplos de pessoas que mudaram suas vidas, mudando a imagem que tinham de si mesmas. Oprah Winfrey, por exemplo, nasceu na pobreza extrema e enfrentou traumas profundos. Ela poderia ter aceitado a narrativa imposta pelas circunstâncias, mas decidiu construir uma imagem diferente de si mesma. Ela usou princípios parecidos com os que Hill ensinava: visualizar o sucesso, afirmar mentalmente seu valor e alinhar suas ações à pessoa que ela queria se tornar. Hoje, ela é uma das mulheres mais influentes do mundo. A autoimagem funciona como um termostato. Ela define o nível de sucesso, de felicidade e de realização que você considera normal.
Se a vida te oferece mais do que está programado nesse termostato, você inconscientemente se sabota para voltar ao que você considera seguro. O primeiro passo para se reinventar é reprogramar essa imagem mental. Uma forma eficaz é usando afirmações diárias, não frases repetidas sem sentimento, mas declarações cheias de intenção e emoção. Quando você diz, eu sou capaz, eu mereço, eu estou pronto, e repete até acreditar, algo muda na sua postura, na sua fala, nas suas decisões. O cérebro, condicionado a acreditar no que escuta com frequência, busca evidências para confirmar essa nova identidade. Isso não é só filosofia. Pesquisas mostram que a autoimagem influencia diretamente o desempenho e as escolhas. Pessoas com autoimagem fortalecida se arriscam mais e persistem mais diante das dificuldades. Elas interpretam os desafios como parte do crescimento, não como prova de incapacidade. Mas mudar a autoimagem não é algo que acontece da noite para o dia. É um trabalho contínuo. Você vai precisar se expor a experiências que comprovem sua capacidade. Você vai precisar dizer sim a oportunidades que te assustam, porque é nesse desconforto que a nova imagem se consolida. Aos poucos, o que era distante se torna natural. Quando Hill falava em alimentar a mente com pensamentos positivos, não se tratava de ignorar a realidade, mas de criar uma referência interna tão forte que nenhuma opinião externa consiga destruí-la. O mundo responde não ao que você deseja, mas ao que você acredita merecer. Isso define se você vai viver limitado pela sua versão antiga ou vai construir a imagem de alguém capaz de conquistar tudo o que deseja. A mudança verdadeira começa no invisível, e quando essa visão muda, o mundo muda junto. Ter um propósito definido é como ter um farol numa noite escura. Ele não apaga as tempestades, mas te dá um ponto fixo, não importa a turbulência. Sem propósito, é fácil se perder, mudar de rota a cada dificuldade e gastar energia em coisas inúteis. É como correr uma maratona sem saber onde é a linha de chegada. Você corre, mas não sabe se está avançando. Napoleon Hill dizia que a falta de um propósito claro é uma das principais causas de fracasso. No início da sua vida, como um jovem jornalista, ele recebeu de Andrew Carnegie o desafio de entrevistar os mais bem-sucedidos para descobrir os princípios do sucesso. Esse desafio se tornou um propósito que guiou Hill por mais de 20 anos. Ele enfrentou recusas, falta de recursos e incertezas, mas não desistiu porque tinha clareza do que estava construindo e por que era importante. É assim para todos nós. Ao saber exatamente o que quer e por quê, a motivação não depende do seu humor. Você acorda sabendo para onde direcionar as suas energias. As distrações perdem o seu apelo. As opiniões negativas perdem o peso, porque você busca realização, não aprovação. Imagine duas pessoas com o mesmo talento e as mesmas oportunidades. A primeira tem um propósito definido, a segunda não. Ao surgirem obstáculos, a primeira persiste, ajusta a rota, busca soluções. A segunda, sem um porquê forte, perde o foco, tenta outra coisa e depois outra, sem se aprofundar. Depois de alguns anos, o resultado é claro. Uma construiu algo sólido, a outra acumulou começos inacabados. Um propósito definido não é um objetivo vago como quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz. É específico, mensurável e profundamente pessoal. É algo que te move emocionalmente, ao ponto de desistir ser uma traição a si mesmo. Pessoas com propósito claro transmitem uma energia magnética. Elas não estão apenas ocupadas, estão direcionadas. Quando as coisas ficam difíceis, o propósito funciona como âncora e motor ao mesmo tempo. Ele te segura e te impulsiona a continuar, mesmo que um passo por vez. Foi assim com Thomas Edison durante a invenção da lâmpada. Milhares de tentativas falhas, mas o propósito dele de iluminar o mundo de forma acessível era tão claro que ele não via cada fracasso como derrota, e sim como um passo para alcançar a sua visão. Se você sente que está sempre começando e parando, talvez não seja falta de esforço, e sim de direção. Definir um propósito não significa prever todos os detalhes,
mas estabelecer uma bússola interna que te mantém alinhado. Ao viver de acordo com esse propósito, cada decisão terá um critério. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero construir. Você deixa de viver reativamente e passa a viver intencionalmente. Sua vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e se torna uma narrativa coerente, onde cada capítulo tem sentido. E quando essa clareza se instala, o mundo percebe. Oportunidades aparecem, pessoas certas se aproximam e portas se abrem onde antes só havia paredes. Porque nada é mais poderoso do que alguém que sabe para onde vai e por que não para até chegar lá. Existe uma habilidade discreta que separa quem sonha de quem transforma a vida: a disciplina consistente. Não a explosão de motivação que dura 2 dias, mas a capacidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem ninguém olhando, mesmo quando é chato, mesmo quando o resultado parece distante. Essa é a cola invisível que mantém os outros princípios funcionando. Sem ela, decisões fortes se desfazem, a resiliência se desgasta, a autoimagem enfraquece e o propósito perde a força. Napoleon Hill observou isso ao estudar pessoas com conquistas duradouras. Ele notou que o que as mantinha no jogo não era apenas visão ou inteligência, mas o hábito de agir diariamente, mesmo em passos pequenos. Elas não se deixavam levar pela emoção. Tinham um compromisso com a própria palavra. E esse compromisso não dependia de condições externas. Era interno, inegociável. Pense em quantas vezes você começou algo com energia e dias depois viu o entusiasmo desaparecer. Isso não é falta de capacidade. É falta de um sistema que funcione mesmo quando a vontade falha. A disciplina é esse sistema. Ela transforma a ação em hábito e hábito em resultado. É como um pedreiro construindo um muro. Cada tijolo parece insignificante, mas depois de meses, o que antes era vazio se torna uma estrutura sólida. Isso vale para qualquer área da vida. Se seu objetivo é mudar de carreira, economizar dinheiro, melhorar a saúde ou construir um negócio, a disciplina te protegerá nos dias em que o entusiasmo sumir. E esses dias vão chegar. Você vai acordar sem vontade, vai questionar se vale a pena, vai ouvir sua mente inventando desculpas. É aí que você precisa lembrar. Disciplina não é sobre sentir vontade, é sobre honrar sua decisão, mesmo sem vontade. Mas a disciplina não se constrói de forma grandiosa, e sim com pequenas vitórias diárias. É levantar 5 minutos mais cedo para estudar. É guardar uma parte do dinheiro antes de gastar. É ir à academia mesmo quando chove. É dizer não ao que te afasta do objetivo, mesmo que ninguém saiba. Hill dizia que a vitória começa na mente, mas é sustentada pelos hábitos. Você pode ter a visão mais clara, mas sem disciplina, ela continuará sendo apenas um desejo. Mesmo que seu plano esteja imperfeito, a disciplina diária o transforma e aprimora. Essa habilidade não é sobre rigidez, e sim sobre consistência. É escolher ser confiável para si mesmo nos dias bons e principalmente nos ruins. Ao provar para si mesmo que é capaz de manter o ritmo, algo poderoso acontece. Sua autoconfiança aumenta, sua credibilidade cresce, e o mundo te trata de acordo com sua constância. Você percebe que não precisa mais esperar que as coisas mudem. Você se tornou a própria mudança. Existe um elemento ignorado quando falamos de sucesso e reinvenção: o ambiente em que você se coloca. Não apenas o lugar físico, mas as pessoas, as conversas, as informações e as influências que você permite na sua vida. Napoleon Hill alertava que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso é mais profundo do que parece, porque não importa o quanto você seja disciplinado ou tenha um propósito claro, se você está cercado de pessoas negativas, que desdenham suas ideias e veem problemas em tudo, você começará a pensar igual. Se você quer se reinventar, precisa criar intencionalmente um ecossistema que alimente sua visão. Quer mudar de vida? Então pare de gastar energia com gente que te suga e invista em quem te inspira. Troque as notícias ruins por um bom livro. Busque mentores. Acompanhe quem já chegou onde você quer.
A verdade é que o nosso entorno não é só um reflexo do momento, ele esculpe o nosso futuro. Se você vive num ambiente limitado, suas ambições também serão. Mas, ao se cercar de gente que realiza grandes coisas, você começa a acreditar que isso também é possível para você. É como subir uma montanha. O ar fica mais leve, a vista se expande, o horizonte se alarga. Transformar a si mesmo sem mudar o ambiente é como remar contra a maré. Sua jornada precisa de um cenário que combine com os seus sonhos. Escolha com cuidado onde e com quem você investe seu tempo e energia. Você vai acelerar seus resultados e, de quebra, construir uma realidade nova. A mudança só acontece quando você decide, de fato, criar as condições para o seu crescimento. Pensamentos, ações e, principalmente, o ambiente certo. Mudança não é um evento, é uma caminhada. E cada passo que você dá hoje contribui para o seu amanhã. Já que você está aqui pronto para evoluir, o próximo vídeo vai te ajudar nessa jornada. Valeu por estar comigo e até o próximo.